Nós cremos no poder do Espírito Santo. Onde houver o coração contrito, onde houver o coração disposto a começar de novo, disposto a tomar uma nova iniciativa, que o Espírito Santo envolva nesse nome. Que o Espírito Santo te envolva, meu amado irmão, no poder do nome de Jesus. Existe mais de Deus para as nossas vidas. Existe mais a unção de Deus para as nossas vidas. Deus te trouxe aqui para mudar o histórico da sua caminhada. Às vezes até o dia de hoje você tem batido a sua cabeça, às vezes até o dia de hoje você tem dado voltas. Mas Deus tem algo novo para você nessa noite. Deus tem algo novo para a sua vida. Aleluia. Hoje à noite, o Espírito Santo quer se manifestar de forma sobrenatural. Mas é necessário que você abra o teu coração. Nós já estamos todos nesse teatro, mas existe um momento de Deus agora de ser cheio do Espírito Santo. Existe um momento agora de você ser cheio do Espírito Santo. O sobrenatural de Deus vai se manifestar aqui nessa noite. Porque Deus falou que ia derramar uma unção muito forte aqui nessa noite. E eu creio, meu irmão, que você, como foi falado aqui, você não veio aqui porque alguém te enviou, mas o Espírito Santo te trouxe até aqui hoje. E Deus vai manifestar sua glória neste lugar. Não se preocupe com a hora, meu irmão. Não fique olhando para o relógio, porque como eu falei aqui no início, quando você estava no carnaval, lá você ficava dias pulando para satisfazer o desejo da sua carne, mas hoje você vai satisfazer o teu espírito. A Bíblia diz: não os enganeis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, porque somente aí, quando você é cheio do Espírito Santo, meu irmão, que a sua família é restaurada, que a tua casa, meu irmão, ela vai ser solidificada, ela vai ser embasada na rocha, que é chamada Jesus Cristo, Filho de Deus. É somente nessa unção que você vai vencer, meu irmão, todos os males que foi colocado aqui. É através da unção de Deus, é através do poder de Deus, é através da palavra de Deus. Eu creio nessa unção, eu creio nessa unção. Eu não poderia deixar de falar ali que nós temos vivido, daquilo que nós temos visto e ouvido, e Deus te trouxe aqui nessa noite. Convidar você a abrir a Bíblia, porque eu vou falar aqui com o Espírito Santo quer falar contigo nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Marcos 6. Marcos capítulo 6, versículo 34. Deus vai fazer algo muito forte na tua vida hoje. Então permita-se ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Marcos 6, versículo 34. Aleluia. Marcos 6, 34. Diz assim a palavra do Senhor: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto. E o dia já está muito adiantado. Meu Deus, despede-os para que vão aos
de aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse: quantos pães tens? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando eles 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou, partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante dele. Repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Pode se sentar. Meu Deus. Queridos, o Espírito Santo quer te envolver nessa noite. Eu creio que existe algo de Deus para se derramar aqui hoje. Você precisa abrir o teu coração. Eu estava orando, pedindo ao Senhor: meu Deus, me dê uma palavra para a tua igreja. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu estava orando, meditando, e o Espírito Santo começou a soprar o meu ouvido. Porque esse texto que nós acabamos de ler é um texto que fala sobre a multiplicação dos pães. Eu tenho certeza que todos aqui já ouviram esse texto, já leram esse texto. Quem aqui nunca ouviu falar da multiplicação dos pães? Sim, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar de forma diferente contigo hoje. Os discípulos, eles estavam acostumados às coisas comuns, às coisas naturais. E então, quando o mestre diz que eles chegaram no versículo 34 de Jesus, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a lhes ensinar muitas coisas. Versículo 35 diz: como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto. O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Olha para mim. O Espírito Santo começou a falar comigo através desse texto. Jesus estava alimentando uma multidão com palavras. Jesus estava ensinando. E então os seus próprios discípulos chegam para o mestre e dizem: Senhor, o lugar é deserto. Despede a multidão. E Jesus olha para eles: alimentai-os. Então, o que eu quero deixar para você, aliás, o Espírito Santo quer falar contigo nessa noite, é algo muito simples. Os discípulos estavam acostumados com algo natural, mas Jesus fez um convite. Jesus convidou aos seus discípulos a viver uma vida sobrenatural. Vocês vão entender daqui a pouco. O que os discípulos estavam explicando para Jesus: Senhor, nós estamos acostumados com esse povo, a vida não é assim, está deserto, não tem nada neste lugar e esse povo está com fome. Jesus veio para eles: dai-lhes de comer. O convite que o mestre faz para aqueles discípulos é dizendo: entra na minha atmosfera, entra no meu sobrenatural. Porque os discípulos, eles estavam acostumados com o natural, mas o mestre estava convidando a eles a viver algo sobrenatural. Jesus estava convidando a eles um lugar deserto, onde já estava adiantado de espécies, e para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si.
porque não tem o que comer. Isso era o natural. Essa era a visão que os discípulos tinham. A visão que os discípulos tinham é uma visão natural, mas a visão que Jesus tem é sobrenatural. E o que Jesus estava falando aos discípulos: olha, venham para dentro do meu reino, porque o reino de vocês é terreno, mas o meu reino é do céu. O meu reino é sobrenatural, o de vocês é natural. Vocês estão acostumados a despedir as pessoas com fome, mas eu vos digo: dá-lhes de comer. E então os discípulos foram sarcásticos com eles, irônicos, dizendo: Senhor, acaso nós temos 200 dinheiros? Acaso nós podemos comprar todas as padarias para sustentar esse povo? E Jesus disse: alimentai-os. O que vocês têm nas mãos? 5 pães e 2 peixes. Trazemos. E agora, sentem-se e aprendam comigo. Foi a palavra de Jesus. Sentem-se e aprendam comigo. A Bíblia diz que eles trouxeram os peixes, os pães. Vocês vivem no natural, mas eu vou mostrar para vocês o que é o sobrenatural. O convite de Jesus para a minha vida e sua vida nessa noite é viver o sobrenatural de Deus. O convite do Senhor Jesus para a minha vida é para que eu entre no seu reino e desfrute do sobrenatural. Tire os seus olhos do natural, para que você possa desfrutar do sobrenatural. Foi isso que Jesus quis ensinar aos discípulos. Sente a todos, sentai a todos. E eles sentaram a todos. Eles sentaram a todos e Jesus disse: sentem-se e aprendam. Versículo 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E, versículo 42, todos comeram e ficaram fartos. Levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pães de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Sobrenatural. Agora eu pergunto para você: vira para o segundo da direita e esquerda assim: você quer viver o sobrenatural ou o natural? O convite de Jesus para os discípulos, 12, durante 3 anos de caminhada, é o seguinte: olha, saia da pesca, saia da cobrança de impostos, saia do natural e venha aprender comigo como andar no sobrenatural. E depois da multiplicação dos pães, sabe o que Jesus faz? Jesus vira para os discípulos, a Bíblia diz, você com a sua Bíblia aberta, versículo 45, e logo obrigou os seus discípulos a subir no barco. Está escrito aí. Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Sabe para quê? Para entrar no meio de uma tempestade. Depois da multiplicação dos pães, depois do sobrenatural, Jesus obriga os discípulos a entrar no barco. Sabe o que Jesus faz? Deixou eles sozinhos e ir para o meio de uma tempestade. E Jesus estava do alto do monte, olhando os discípulos no meio de uma tempestade. Sabe o que aconteceu? Jesus desce do monte e vai, sabe como? Andando sobre as águas. Sobrenatural. Sobrenatural. Jesus queria ensinar os discípulos a viver o sobrenatural. Os discípulos estavam acostumados com aquilo que era comum, que aquilo que era natural, mas em 3 anos Jesus chama os discípulos a viver uma vida sobrenatural. Mas os discípulos eram muito terrenos, os discípulos eram muito mundanos, muito acostumados com as coisas naturais. Nós na igreja somos muito acostumados com as coisas normais e naturais. Mas Jesus
muitas vezes nos envia para o olho do furacão para manifestar o sobrenatural. A Bíblia diz que desesperar. Mas o mais interessante, e vendo que se fatigaram a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante. A Bíblia diz que eles gritavam de pavor e de medo, pensando que Jesus era um fantasma. Está escrito na sua Bíblia. Jesus fez de propósito. De propósito. E os discípulos, eu fico imaginando a cena, homens experientes, pescadores, gritando no meio do mar, com medo. Eu creio que o pavor se tomou posse daqueles homens. E de repente, Jesus vai até eles e disse: olhem para mim. Sou eu, Yahweh. Eu sou. Jesus se manifesta aos discípulos dizendo assim: olha, eu sou